Bom, continuando aqui os nossos mitos e verdades sobre ansiedade, se você não assistiu, convido você a ver o primeiro vídeo da semana anterior sobre esse tema. Um mito que eu queria discutir é que as pessoas que sofrem de ansiedade não podem passar por situações estressantes. Isso é claro que não é verdade, porque muitos são os gatilhos que levam uma pessoa com ansiedade a se encontrar em sofrimento, a ficar angustiada, como por exemplo, o medo de algumas situações, como falar em público ou estar em lugar fechado, preocupações sobre doença ou sobre morte, conflitos pessoais ou no trabalho, mas a verdade é que o estresse faz parte da vida e não dá para evitar o estresse, né? Inclusive, quando se adota essa estratégia, você acaba perdendo muita coisa do seu funcionamento, da sua vida, né? Você deixa de interagir e de funcionar socialmente, no trabalho. Então essa não é uma boa estratégia. Na verdade, o ideal é procurar tratamento para que você consiga desenvolver estratégias de enfrentamento da ansiedade mais adequadas, porque aí sim você tem uma redução dos sintomas e consegue enfrentar essas situações gatilho, né, para que elas não te afetem tanto e você tenha uma melhor qualidade de vida e não fique limitado por conta da ansiedade. Então, não quero saber de ninguém falando assim, o doutor falou que eu não posso passar nervoso, hein? Na verdade, as pessoas têm que desenvolver maneiras de poder controlar a sua ansiedade, identificando inclusive quais são as causas, né, os fatores que levam ela a se sentir mal nessas circunstâncias. Um outro mito é de que o ataque de pânico vai levar a um desmaio, a uma perda de consciência, o que não é verdade. Na maioria das vezes, apesar da pessoa ter muitos sintomas físicos, como por exemplo batedeira, falta de ar, sensação de aperto no peito, angústia, esses sintomas mais extremos, como por exemplo uma perda de consciência, um desmaio, são muito raros, eles não costumam acontecer, né? E é importante que a pessoa saiba disso, porque o medo de vir a ter alguma situação mais complicada, como por exemplo uma perda de consciência, acaba aumentando a ansiedade dentro de uma crise de pânico. Então, quando a pessoa se vê nesse nível crescente de ansiedade, é importante que ela possa localizar, né, no ambiente saídas, né, maneiras dela ficar quietinha, dela se recuperar, dela respirar, dela tomar a medicação dela que ela está fazendo uso no seu tratamento e também adotar aquelas estratégias, aquelas formas, né, de lidar com isso que ela já vem desenvolvendo numa psicoterapia. Daí a importância da pessoa com pânico procurar, assim que possível, o atendimento médico e psicológico, para que ela esteja mais preparada quando ela tiver uma crise de pânico e essa crise não escale, né, em intensidade, que ela não preste atenção tanto nesses sintomas físicos a ponto de que eles vão aumentando a ansiedade devido ao medo dessa crise chegar numa situação mais extrema, como é o caso de um desmaio. Bom, um outro mito é que respirar em um saco de papel durante uma crise de ansiedade ajuda a evitar a hiperventilação. O que é hiperventilação? É quando a pessoa tem aquela respiração rápida que vem muitas vezes associada com falta de ar, né, que acontece durante estados de ansiedade mais intensos e nos ataques de pânico. Essa ideia de respirar soprando num saco de papel, ela vinha muito como uma ajuda visual para a pessoa perceber com o saco inflando e esvaziando que o mecanismo de respiração dela está funcionando. Porém, com essa respiração fechada ali dentro da bolsa, dentro do saco, o suprimento de oxigênio vai acabando. Então isso pode levar a pessoa a ter falta de ar e piorar o sintoma de ansiedade. Em vez disso, estão indicadas técnicas de respiração, como as técnicas utilizadas na yoga, né, a respiração diafragmática, na qual a pessoa toma consciência da própria respiração, ela se concentra no movimento do ar entrando pelo nariz, né, passando pelas vias aéreas, dilatando o abdômen e depois saindo novamente. A pessoa pode fazer isso durante uma crise contando, né? Ela pode contar 4 segundos para inspirar, segurar com o ar preso
4 segundos e depois soltar esse ar por 4 a 6 segundos, né? Essa técnica pode ser feita com a mão sobre o abdômen para que a pessoa sinta, né? Essa é a respiração diafragmática, a barriga aumentando com o ar e diminuindo, né? Então, quando a pessoa vai prestando atenção nesse ciclo respiratório, a tendência dela é ir se tranquilizando e ganhando controle novamente sobre a respiração, e com isso reduzindo o sintoma de ansiedade. E o último mito que eu queria abordar hoje é o de que ansiedade social e timidez são a mesma coisa. Não é verdade. Timidez é uma característica de personalidade, enquanto que o transtorno de ansiedade social é justamente um transtorno psiquiátrico caracterizado pelo medo intenso, né, e persistente em relação a se expor em situações sociais, a situações em que o seu desempenho vai ser avaliado, em que você se sinta julgado pelo olhar do outro. Então a pessoa evita a todo custo esse tipo de situação, ou ela experimenta uma ansiedade muito intensa que pode chegar inclusive ao pânico se ela precisar, por exemplo, falar em público ou entrar em uma sala e ser vista por todos. Então é muito diferente o nível de sofrimento, né, e o comprometimento que isso traz para a vida da pessoa. Enquanto a timidez ela pode ter, né, algumas características da pessoa ser mais reservada, mais isolada, mas ela não fica tão... o sofrimento não é tão intenso do que no transtorno de ansiedade social, e também ela não fica tão limitada, né? Já no transtorno de ansiedade social, a pessoa tem um prejuízo muito grande, né, e inclusive uma associação com outros transtornos, pelo fato dela se sentir incapaz, né, de desempenhar socialmente ou de relaxar num evento social. Ela pode ter um risco aumentado para problemas com álcool, com depressão, além de se sentir isolada, e toda uma consequência mais profunda do que a timidez, que seria algo não necessariamente tão perturbador. Então, apesar de os tímidos terem maior probabilidade de terem um transtorno de ansiedade social, nem sempre isso é equivalente, né? Acho que ficou claro que o sofrimento e o nível de prejuízo na vida que vão determinar esse diagnóstico. Certo, gente? Então, a gente finaliza aqui, né, essa segunda parte do especial sobre ansiedade. Nós vamos voltar na semana que vem com a última parte dele. Nós vamos continuar falando sobre mitos e verdades desse tema tão importante, tão relevante e pouco discutido, né, que é a ansiedade. Muito obrigado. Ativa aí a notificação que a gente te avisa quando chegar o próximo vídeo. Um abração.